Em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho da manhã, unindo os nossos pensamentos na companhia dos nossos mentores espirituais, que cuida de todos nós, que cuida do nosso planeta, do nosso país. E nessa união de sentimentos, nós convidamos os nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, para que possamos nesta manhã fazermos a nossa reflexão do nosso Evangelho, dos ensinamentos da doutrina espírita, codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec, e que todos nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus e principalmente colocarmos em prática no nosso dia a dia. Ensinamentos que nos ajuda na nossa elevação espiritual, no nosso entendimento, na nossa compreensão. E é por isso, Jesus, que nesta manhã estamos aqui, com as mentes abertas, com o nosso propósito de estudar, de refletir, e que essa luz, Senhor, através da doutrina espírita, também possa adentrar a todos os lares, onde houver um coração, um sentimento voltado à luz, à paz, ao entendimento. E assim, queridos amigos da espiritualidade, Deus, nosso Pai, Criador da vida, estamos aqui para mais uma manhã, unidos pelo pensamento. Que assim seja. Olá, bom dia, queridos amigos da Casa do Caminho. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, de saúde, no equilíbrio físico, no equilíbrio espiritual. Meu nome é Marilda, eu frequento o Centro Espírita Irmã Clara e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um capítulo do livro Caminhos de Volta, do nosso querido Chico Xavier, por espíritos diversos. E o tema de hoje é o tempo de agitação. Então, queridos amigos, nós sabemos que com o avançar dos anos, vivemos aí uma agitação, né? Dificilmente paramos para analisar as circunstâncias da nossa vida, mal acordamos, já começamos ali naquela lida do dia a dia, aquela correria, uma correria, como dizem alguns sábios, para chegar em lugar nenhum, né? Então, acordamos, já tomamos o nosso café, muitas vezes apressadamente, nem sentimos o gosto do alimento. Quem tem um trabalho aí a fazer fora do lar, já começa, né, naquela correria, toma banho, vai para o trabalho, aí volta do lar. Muitas vezes também não nos preocupamos em fazer as devidas restaurações espiritual do corpo físico. Então aí vivemos um tempo de agitação, né? Passamos aí pelo final do ano, já estamos agora no mês de fevereiro, então
num piscar de olhos já chega o meio do ano, o final do ano novamente, então a gente vai vivendo nesses dias de agitação. E a doutrina espírita nos ensina, nos leva a fazer as reflexões em relação a essa agitação que nós temos, né, no dia a dia. Quando estávamos indo à casa espírita antes da pandemia, quando os nossos trabalhos, os nossos estudos estavam sendo realizados, era um momento que a gente tinha, né, de fazer essa reflexão, de dar aquela parada, aquele momento de ouvir o nosso lado espiritual, ouvir os mentores, as lições, os ensinamentos. E esse tempo de agitação muitas vezes nos leva ao desequilíbrio emocional e espiritual. Muitas vezes, por conta dessa agitação, entramos em desentendimentos com amigos, familiares, no nosso trabalho, e muitas vezes esses desacordos, dessas opiniões, como fala aqui o texto, surgem atos de selvageria e delinquência. Quantas vezes vemos na notícia, na televisão, atos impensados por conta de problemas tão pequenos, mas naquela correria, naquela falta de reflexão, muitas vezes perdemos ali a paciência, o equilíbrio e nos desentendemos com os nossos irmãos de jornada. E esse texto do Chico Xavier, ele nos ensina a dar aquela parada, a respirar, né? Nós temos aí a água da paz, tão conhecida pelo Chico Xavier, que ele fala quando estivermos na agitação, quando tem um momento que a gente vai falar algumas palavras que vai ofender o outro, vamos colocar um pouco de água na boca, fazer aquela pausa, né, para que aquelas palavras grosseiras não possam atingir e ferir aos nossos irmãos. E sabemos que esse desequilíbrio nada mais é do que enfermidades da nossa alma, que muitas vezes trouxemos de outras existências, de outras reencarnações, ou muitas vezes é dessa mesmo, né? Pelo nosso desequilíbrio, pela nossa falta de paciência, de compreensão, muitas vezes passamos por esses momentos aí descontrolados. E qual é a lição? Qual é o ensinamento? Qual é a medicação para todo esse desequilíbrio? É o diálogo curativo, como diz aqui no texto. Passamos a compreender melhor os nossos companheiros, passamos a analisar, e nada melhor do que um bom diálogo, né? Sabemos que quando usamos uma voz, uma entonação de voz agressiva ou alta, muitas vezes é porque nós perdemos a razão. Quando nós não temos a razão, nós aí apelamos para a gritaria, para os palavrões, para os xingamentos. Então, isso é decorrência dessa falta do diálogo curativo, como diz aqui Chico Xavier. E o texto também fala sobre a voz, né? A voz que leva às vibrações fulminantes, muitas vezes umas palavras ofensivas, que leva à discórdia, que leva à inimizade, que leva realmente até uma doença no físico, pelaquela irradiação negativa que faz com que os nossos irmãos adoeçam, não só aqueles que estão recebendo as palavras, como aquele realmente que proferiu aquelas palavras, porque sabemos que o pensamento é vida,
as nossas palavras, elas levam a nossa irradiação, que tanto pode ser benevolente como pode ser também uma irradiação negativa. E o texto fala: coloca-te no lugar do próximo e imagina como seriam as tuas reações se alguém te falasse com desconsideração ou vinagre, aquele azedume. Ninguém gosta, né, de ser tratado com indiferença, com grosseria, da mesma maneira que nós não gostamos de ouvir palavras nesse sentido, também devemos refletir e não falar. Sabemos no seio familiar as dificuldades que temos, que muitas vezes ficamos nervosos, perdemos a paciência com as crianças, os adolescentes, ou os relacionamentos conjugal, mas a doutrina espírita nos ensina a fazer essa reflexão, a fazer essa mediação da nossa conduta. Então, se nós não gostamos de receber xingamentos, gritos, nós também devemos refletir e não dedicar aí aos nossos irmãos na caminhada gritos e xingamentos que possa ofender. E o texto fala: quanto maior a turvação do ambiente, maior o desequilíbrio mental em derredor de nós. Porque nós sabemos que depois de uma briga fica aquele clima pesado, fica aquela energia negativa, e muitas vezes para dissipar tudo isso leva um bom tempo. Então, nada melhor do que fazer essa reflexão. E quanto mais a desarmonia nos envolve, mais imperiosa se revela a necessidade da conversação curativa, capaz de suprimir moléstias e obsessões. Quantas obsessões carregamos aí de vidas passadas por conta de xingamentos, por conta de palavras que possa ofender, a maledicência, a fofoca também nós podemos incluir no poder da fala. Então o texto fala: seja qual for a circunstância em que te encontres, condimenta o que digas com bondade e compreensão. Então, no trato com os nossos irmãos, ponderar o nosso tom de voz, a nossa conversação, com palavras edificantes, por mais que estejamos nervosos, sem paciência, evitar os palavrões que sabemos que baixa a nossa vibração, né? E nesse diálogo aí, poder fazer essa união de pensamentos, apaziguar. Então, tudo isso cabe principalmente a nós que estudamos a doutrina espírita, que nos propomos a sermos espíritas e cristãos. Então, numa conversação, num diálogo mais acalorado, nós que já temos o conhecimento, cabe a nós fazer essa mediação. E todos sabemos que na Terra sobram incêndios de rebeldia e tribulação, sofrimentos e lágrimas, porque sabemos que o planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações. E nós que estamos aqui habitando, cabe a nós fazer essa elevação do nosso planeta através do nosso comportamento, da nossa conversação. E finalizamos: o Senhor, porém, não espera de nós qualquer fórmula milagrosa que venha a extinguir de imediato as labaredas da perturbação. Entretanto, onde estivermos e com quem estivermos, pede o nosso copo de água fria. Então, que possamos analisar esse lindo texto, que possamos ponderar o nosso tom de voz, a nossa conversação, que possamos deixar os palavrões de lado, as palavras de baixo calão, que possamos, através
do nosso pensamento, naquele momento mais acalorado das nossas desavenças, que possamos encontrar forças no nosso Mestre querido, que jamais elevou o tom de voz a qualquer que seja, e que possamos seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, queridos irmãos, essa é a lição da manhã, numa reflexão maravilhosa sobre a nossa agitação, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa correria, como podemos fazer para que o nosso dia possa ser edificante, o que podemos fazer para o nosso dia, que ele seja proveitoso para a nossa encarnação, para a nossa evolução, não só a nossa, mas também dos nossos familiares, daqueles que estão à nossa volta, dos nossos irmãos que estão trabalhando conosco na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, uma linda reflexão. E depois dessa reflexão, nós vamos unir os nossos pensamentos, as nossas vibrações de amor, de paz. Vamos envolver o nosso planeta maravilhoso que nos acolhe com tanto carinho. Envolver o nosso país, a nossa casa momentânea, envolver todos os governantes, para que todos possam se conscientizar da responsabilidade de conduzir os seus povos, que os nossos irmãos governantes possam sentir a presença dos seus anjos amigos, seus protetores, que todos possam, Senhor, ajudar para a nossa evolução e envolver também os nossos irmãos que estão nos hospitais, acamados, não só do Covid-19, mas de todas as doenças, que eles possam sentir as nossas vibrações, o amor de Jesus, e envolver também todos aqueles que estão auxiliando nos hospitais, os enfermeiros, os médicos, os nossos irmãos que fazem a alimentação, que cuidam da segurança, que cuidam da limpeza. Que as vibrações também dessa manhã possam atingir todos os lares, principalmente dos nossos irmãos que estão em desequilíbrio espiritual ou estão passando necessidades materiais, das nossas crianças, muitas delas sofrendo abusos, agressões. Senhor, tenha misericórdia de todas as crianças. Onde houver um pai, uma mãe de família, um avô, uma avó desempregado, que Jesus e os mentores, trabalhadores do bem, possam acalmar os corações. E que essas vibrações também possam chegar a todos os centros espíritas, fechados fisicamente, mas abertos espiritualmente, acolhendo os nossos irmãos que estão desencarnando, trabalhando. A todas as igrejas, os templos onde pregam o verdadeiro Evangelho de Jesus, os verdadeiros ensinamentos do nosso Mestre.
E assim, Pai querido, nós pedimos a permissão para encerrarmos o nosso encontro. Que possamos refletir sobre a lição da manhã, que principalmente nós possamos colocar em prática com os nossos companheiros de jornada. Através da nossa fala, que de nossas bocas, Senhor, saiam somente palavras de paz, de sabedoria, de instrução, apaziguando os corações aflitos. Só temos que agradecer, Senhor, pelo nosso pão de cada dia, agradecer pela nossa saúde física, emocional e espiritual, agradecer por esse momento de união de pensamentos, pela nossa fé raciocinada. Gratidão, Senhor, pelo nosso encontro. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos da Casa do Caminho, a todos os ouvintes, um abraço fraterno, com muita luz, com muita paz.